você? Tem 2 minutinhos? O medo, o sentimento nato do ser humano que faz com que a gente se proteja. É uma sensação que todos nós temos desde pequenininhos. Será que sentir medo é sempre ruim? Todo mundo sente medo de alguma coisa, especialmente durante a infância. É comum que as crianças sintam medo em algum momento da vida. Afinal de contas, o medo faz parte. E quando o medo invade a sua carreira profissional? É natural sentir medo. Ele é um instinto fundamental que nos preserva, nos protege e muitas vezes funciona como um alarme para que tenhamos mais cuidado e prudência nas nossas atitudes. Ele nos sinaliza também para alguns riscos, porém, ele pode ter um efeito destrutivo na sua vida profissional. E na medida certa, ele pode até nos proteger de algumas situações que podem ser mais perigosas. As crianças normalmente sentem medo em situações desconhecidas. Por exemplo, entrada na escola, mudança de casa, elas sentem medo de pessoas estranhas, de barulhos que elas não sabem de onde vêm. Podem sentir medo do escuro, de seres imaginários, de ficarem sozinhas. Normalmente, as crianças sentem medo porque elas não sabem como expressar esse sentimento e muito menos como lidar com eles. Por isso, é tão importante que os adultos estejam atentos e auxiliem durante esse processo. O medo é importante para nos preservar, para isso que ele serve, para que a gente perceba uma situação que gera um medo e então a gente consiga se proteger e pensar no que a gente pode fazer para se safar dela. O problema é que quando esse medo cresce demais, quando a gente dá muitas asas para o medo, a gente passa a fazer só o óbvio, só situações que sejam previsíveis, comportamentos ali que a gente controle. Então, a gente fica muito controlador consigo mesmo, deixando a espontaneidade de lado, pensando em tudo, pesando qualquer movimento minucioso. E então, meu caro, no relacionamento o negócio complica. Complica porque tem muita situação que a gente não sabe o que vai acontecer, não dá para saber o dia de amanhã, não dá para prever o que o outro vai fazer, o que o outro vai achar, o que o outro achou. O enfrentamento dessas situações faz com que você expanda as possibilidades e crie oportunidades, que poderá trazer resultados expressivos para sua carreira. Ter coragem não significa não ter medo, mas sim enfrentá-los. Para isso não existe atalho. Isso pode acontecer de forma gradativa. Questione, esse medo, ele é um medo real ou ele é medo sustentado por uma falta de confiança? O antídoto do medo é o conhecimento. Muitas vezes as pessoas têm medo do que não conhecem. Avalie, reflita, crie planos de contingência, assim você se sentirá muito mais seguro e daí não prejudicará a sua carreira profissional. É importante escutar a criança para entender de onde vêm as preocupações dela. A gente não deve nunca ridicularizar o medo da criança ou negá-lo, porque para ela aquele sentimento é real, ele representa um problema de verdade. Os adultos precisam ajudar a criança a compreender a origem daquele medo, para que aos pouquinhos ela vá se sentindo mais segura, mais confiante, para conseguir então resolver os seus problemas de maneira saudável, enfrentar esses medos no futuro e buscar sempre soluções adequadas para aqueles problemas que elas estão enfrentando naquele momento. Principalmente sem sentir medo dos próprios sentimentos. O que dá para fazer é olhar para o que você sente. Claro, dê uma escuta, dê uma olhadinha no medo, pensar, pesar, medir algumas consequências. Mas daí, só querer entrar em situações em que você tem a plena certeza absoluta de que não há risco, não só não dá, como não existe. Então viva o seu agora. Seja fiel àquilo que você sente, àquilo que você pensa. Não deixa de se arriscar, senão você paralisa e você passa a não viver nada. Sua vida fica muito sem graça. Um pouco de frustração faz parte, é consequência da vida. Até porque atrever-se um pouco faz com que você aprenda mais sobre você, que você amadureça muito mais. Sua vida fica muito mais interessante, muito mais gostosa. E você fica com uma autoestima muito melhor.
Claro, porque você consegue lidar com seus medos de uma forma que você não tem medo do medo e aí você colhe um monte de fruto interessante. Você gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e se inscrever no nosso canal Minuterapia.